Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Lorena Vaz. Fala, Lorena. Olá César, olá pessoal. Hoje uma aula muito interessante, com certeza com várias contribuições. Estou aguardando as perguntas, as dúvidas, todas lá no chat. Beleza, Lore. Galera, a aula realmente está interessante, eu acho que vocês vão participar bastante. E a gente já vai começar para a gente não perder muito tempo. Vamos lá para o nosso momento de exposição? Galera, então eu vou começar a aula aqui trazendo os nossos slides padrão, fazendo a apresentação da equipe de Sociologia. A equipe de Sociologia, ela tem a articulação do professor Márcio Dória e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia, aqui no vídeo o professor César Mustafa, na assistência a professora Lorena Vaz. A aula de hoje, aula de número 9, Modernização, Trabalho, Transformação Social e Justiça Ambiental. Então, aula de número 9, Modernização, Trabalho, Transformação Social e Justiça Ambiental. A professora Lorena vai colocar o tema no chat. Não, galera, não vai ter essa aula de revisão, a aula de revisão maior não vai ter. A gente vai ter uma aula de revisão na segunda-feira, aí a gente vai ter uma aula de revisão menorzinha, de 50 minutos, mas o tema, como são temas fáceis que a gente veio batendo o tempo inteiro, né, já estava na nossa programação, já estava no nosso planejamento levar assim, viu? Então a gente não programou essa revisão maior, até porque a gente tinha que dar conta também desse conteúdo, tá certo? Pronto, a professora coloca aí no chat e a gente começa aqui trazendo os objetivos da aula. Compreender que a relação do ser humano com o meio ambiente varia de acordo com o momento histórico e ambiente cultural. Entender os aspectos dos problemas ambientais decorrentes da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente. E a gente começa a nossa aula com música, como a gente sempre tem começado, e aí a gente vai chamar aqui o Vidal. Inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Laia, 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 laia. Bacana essa música, Passarinhos, Emicida e Vanessa da Mata. Muito bom, gente, para a gente pensar um pouquinho, a gente vem discutindo e vem trazendo para vocês como foi estruturado o capitalismo, como foi estruturada a produção e como tudo isso levou a exploração do trabalhador. Então, lá desde o princípio, lá desde o início da Revolução Industrial, a gente teve, na verdade, a exploração do trabalhador. E a aula de hoje, ela tem a perspectiva de trazer um contraponto, de fazer um contraponto a isso, e mostrando que dentro desse capitalismo existem formas também da gente se organizar, né, onde a gente, na verdade, pode buscar um caminho alternativo. Tá certo? Então a gente vai buscar esse caminho alternativo, vai ver aí como é que rola, como é que a gente se estrutura. Beleza? Bom, eu começo aqui com a interação e eu quero que vocês me ajudem aí participando. Eu vou botar aqui, fale aí, sua cidade
Como essa cidade, ela sofreu grandes mudanças nos últimos 20 anos, quais? Fala aí para mim, né? Coloca aí no vídeo para mim. Conectamos agora. Paulino, seja bem-vindo. Coloca aí para mim, o que é que aconteceu na sua cidade nesses 20 anos? Ela sofreu muitas mudanças? O que foi que aconteceu? Enquanto vocês colocam, eu vou adiantar aqui o lado, tá bom? A gente, quando fala em modernização, a gente pensa em tecnologia, a gente, olha aí o pessoal de Itamar Ramalho dizendo que sim, principalmente com a tecnologia. Aqui o terremoto, aqui nem com o terremoto sofreu alguma coisa. Que é isso, Suzinho? Permanece do mesmo jeito lá em Carinhanha também. É mesmo, em 20 anos nada mudou. Será? E Tiquira disse que mudou um pouco. O que seria esse pouco? Né? E aí, quando a gente fala o substantivo modernização e o objetivo moderno, entraram para o vocabulário popular como termos que denotam algo que faz parte do presente, ou seja, que é atual e muitas vezes considerado mais avançado e melhor. Então, a gente, quando pensa em modernização, a gente pensa em coisas melhores, mais atuais, né? E aí o pessoal lá de Raiz está dizendo lá que teve a derrubada de árvores nativas para a construção de casa, a aluna Tainá. Será que isso é moderno? Será que isso é atual? Será que isso é bacana? O pessoal lá de Rosa dizendo aqui mudou só um pouco. O que será esse pouco? O pessoal de Alagoinha dizendo aqui aconteceu algumas coisas. Vocês deixam no suspense, porque quando vocês falam aconteceu um pouco, mudou um pouco, algumas coisas e não falam o que foi que aconteceu, eu fico na curiosidade, né, gente? Algumas obras foram as enchentes, não acontece mais lá em Itamara, né? Não acontece mais enchentes. Chegou telefonia móvel, asfalto, iluminação, saúde, lá em Buritirama. Isso. Então, a modernidade chegou via tecnologia aí, né? E Itabuna parou no tempo, a velha política de estatização, né? E eu perdi ali há décadas, né? Mantém tudo do mesmo jeito. Na localidade, a construção de um posto de gasolina, farmácia, posto de saúde, internet, né? Muito bem. O crescimento populacional lá em Morrinho e Urbano, ruas pavimentadas, oferta de ensino médio para a zona rural, né? Então isso beleza, é o que a gente vai vendo que mudou. Então, voltando aqui para o slide. Então, olha, a gente vê aí já nessa imagem, uma imagem de uma coisa bem moderna, tipo um navio ou uma plataforma, eu não sei bem, Lorena, mas parece um navio onde você tem, na verdade, a possibilidade de ter uma cápsula panorâmica, né? Ter uma visão panorâmica ali de cima, tal. Então isso parece bem moderno, bem bacana, beleza? Aí a gente vai entendendo que essa modernização, ela sempre foi uma constante na história do homem, mas foi acelerada com a Revolução Industrial. Então, desde sempre, o homem vem se modernizando, desde lá da pré-história, da primeira vez que ele usou a pedra para servir de machado, ou para servir de martelo, uma lança, um pedaço de madeira que virou uma lança. Então, tudo isso, na verdade, foi se transformando em tecnologia e transformando, na verdade, a vida do próprio homem, né? Aí tem muita gente lá de Jaguarari, Rosa, dizendo falta de investimentos em saúde, educação e geração de empregos. Em Coqueiros houve muitas mudanças nos setores de saúde, economia e educação. Então a gente vai percebendo que essas mudanças elas vão acontecendo, né, em todas essas áreas. Na verdade, muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque a gente, como convive no lugar, a gente convive, essas mudanças elas se processam de uma forma lenta, né? É como aquela criança que você cria, que você não se dá conta de que ela está crescendo. Mas, por exemplo, aquela criança que está na casa de uma tia, de uma avó, de um primo, de um irmão, né? Quando você, depois de muito tempo que você vê, já virou um rapaz, já virou um homem, aí você diz, olha, como esse menino cresceu, né? E aí... A gente falou aqui da chegada do MTEC em
A chegada do MTEC pode ser considerado um avanço aí também para a nossa região, né? Então, a gente vai percebendo que avanços acontecem. Às vezes não são perceptíveis, tá certo, gente? Então, a gente não pode afirmar, dizer que parou no tempo, que nada mais mudou, porque a gente sabe que as coisas mudam. Tá legal? Beleza. Aí eu vou seguir aqui, botar no slide aqui, para a gente continuar conversando. Nas ciências sociais, modernização é um conceito extremamente complexo e abrangente, porque engloba um enorme conjunto de transformações que se processam na estrutura econômica, social e política de uma nação. Então, a modernização é isso, na verdade, esse conjunto de transformações que se processam. E aí, quando a gente fala desse conjunto, a gente está falando da economia, sim, né? Essa economia que tem que ser partilhada, essa economia que tem que crescer, que se desenvolver, mas tem que mudar a questão social. A questão social, ela tem que, a gente tem que perceber que o outro também precisa crescer. A questão política, né? Não é só a inserção da urna eletrônica, mas na verdade, a participação política que vai sendo alterada. E a divisão do bolo, né? A gente precisa ter essa divisão do bolo. A gente precisa ter esse repartimento. Não dá mais para os recursos ficarem concentrados na mão de pessoas. Lá o pessoal de Alagoinha dizendo assim, saúde e educação melhorou. A internet chegou em lugares distantes da cidade, mas por outro lado, o meio ambiente deteriorou mais aqui, mesmo na nossa comunidade, estamos enfrentando uma grande crise de água. Tá vendo? Então, a gente vai percebendo o seguinte, o avanço vai chegando, mas por outro lado, vai se perdendo outras coisas. Se perdendo, por exemplo, com a questão do meio ambiente. É uma questão importante. Aí o pessoal lá de Jaguarari Rosa dizendo aqui na primeira modernização foi Telebahia, depois veio os orelhões telefônicos, telefone residencial e por último o celular. Lembra da época que tinha 2 orelhões na cidade e aí você tinha que fazer aquela fila para fazer uma ligação, comprar a ficha, né? Brinque. Né? Então, a Lorena que é novinha, nem vivenciou isso. Ela sabe isso porque ela ouviu dizer, ela ouviu falar, mas ela não vivenciou essas coisas. Isso aqui deixa pro coroa aqui. O pessoal lá de Paulino dizendo, queremos o avanço, porém precisamos que esses serviços sejam eficazes ao anseio da sociedade. Principalmente, Paulino, que esses avanços eles estejam disponíveis para todos, né? Então a gente precisa que essa modernização ela chegue, mas ela chegue para todo mundo. Ela não chegue aí para um grupo específico, não é isso? Beleza. Então vamos seguir, acho que a gente já pode seguir aí mais, né? Porque essa é a parte introdutória da aula. Vamos ver aqui mais o slide. Aí, a gente, quando fala em modernização, a gente pensa muito nesses meios eletrônicos, como vocês estão citando aí, e a gente está mostrando aqui. Aí chegam as redes sociais. Então, essa modernização, ela cria novas formas de socialização, que não está só nas redes sociais, mas no próprio telefone, na própria internet, e-mail, né, e todos os aplicativos que vêm junto aí. Né? Esse progresso, a Jaguarari Rosa dizendo, o progresso sempre vem acompanhado de impactos ambientais. Mas precisa ser assim. Essa é uma questão importante da gente entender que esse progresso ele pode se dar de outra forma, né? Ele pode se dar de outro jeito. Será que toda vez que a gente precisar do progresso, a gente vai precisar destruir o meio ambiente, né? Tem uma outra questão importante, gente. O nosso planeta ele tem recursos limitados. Ou seja, se de um lado um grupo utiliza mais recursos do que pode, significa que esses recursos vão faltar para outro grupo. Né? Esses recursos vão faltar para uma outra parte da população. Exemplo, os Estados Unidos hoje, com o padrão de vida que eles têm, eles gastam 4,5 vezes os recursos ambientais que estão disponíveis. Ou seja, eles utilizam 4,5 vezes
os recursos do seu território, né? É como se, para manter os Estados Unidos hoje, precisasse ter 4 Estados Unidos e meio, né? Ou seja, se ele gasta mais recursos do que ele tem no território dele, significa que ele tira esses recursos de outras áreas, tá certo? Então, essa é uma grande questão. O pessoal de Tabuleiro falando, um grande desastre atual são as queimadas na Rondônia, isso. Exatamente. Aí eu vou botar aqui um outro slide, para a gente ver aqui. Aqui está Times Square, lá em Nova York, é uma rua concorridíssima, é a rua onde ficam os musicais da Broadway, né? Onde tem lá o Fantasma da Ópera e tantos outros, Rei Leão, tal. É um lugar maravilhoso, eu não conheço ainda, pretendo em breve conhecer, né? Nova York ainda é um sonho de consumo, é muito caro a viagem para Nova York, né? Mas você imagine que estar nesse lugar como turista é um sonho, mas eu fico pensando em morar nesse lugar. Será que é um lugar que vale a pena morar? Será que esse lugar é moderno? Será que isso é bom? Será que isso é agradável? Né? Então até vocês podem me dizer, o que é que vocês acham da Times Square? Né? Morar aí ou passear? O que é que será que vale a pena? Enquanto isso, deixa eu ver ali a Lagoinha dizendo, é preciso desenvolver sustentabilidade ou no futuro não vai valer a pena tanto desenvolvimento, pois não vamos existir sem os recursos naturais. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ter todos os recursos tecnológicos e vai faltar água, né? Vai faltar comida, né? Coisas básicas vão faltar, né? E é interessante que assim, dentro da sociedade capitalista vai faltar para quem? Para quem tiver menos dinheiro, para quem tiver menos recursos. Né? Então é uma lógica, é a lógica do merecimento. Se você tem dinheiro, você merece ter isso sobrando. Né? Quando eu vejo as pessoas lavando calçada com mangueira, né, gastando água à vontade, eu entendo que aquela pessoa está gastando um recurso que não pertence a ela, apesar dela pagar por aquele recurso. Ela está gastando um recurso que pertence a uma outra pessoa que está sem água para beber. Né? Então é isso. Sônia e Tati estão dizendo que lá querem ir para Times Square para passear, né? E aí, lá a Tati está dizendo que prefere para morar em um lugar mais tranquilo, né? Lá o pessoal de Paulinho dizendo, é bom, porém é privilégio para poucos. É bom para passear, né? Privilégio para poucos, inclusive, é exatamente isso. Então vamos seguir. A gente já entendeu que essa modernização nem sempre ela é o tempo inteiro boa, nem sempre ela é o tempo inteiro massa, assim, um lugar bacana para ficar, para morar e etc e tal. Você imagina que você viver numa rua dessa, num centro como esse, é altamente estressante, com tanta luz piscando, com tanta gente passando, com tantos carros, com tanta movimentação, isso deve ser muito estressante, né? Essa exploração, bota aqui no slide, essa exploração é uma marca dos tempos modernos. Ela surge lá na Revolução Industrial e não parou até hoje, vem somente crescendo. Só que eu acho que a gente está chegando a um limite. A gente está chegando a um ponto que é limite de dizer, olha, chega, para, né? E a gente vai perceber que a gente precisa começar a surgir novas formas de organização do trabalho, mais sustentável e com responsabilidade social. Então perceba que eu não estou falando só em sustentabilidade ambiental, mas eu estou falando também de responsabilidade social. Eu preciso que os meios de trabalho encontrem formas onde a exploração ela sempre vai acontecer, tá, gente? Então, dentro do sistema capitalista, é inevitável ter exploração. Mas que essa exploração, ela aconteça de uma forma mais responsável, que ela aconteça de uma forma menos agressiva, né? E, de qualquer forma, dentro do sistema capitalista que a gente está estudando,
não dá para produzir 100% limpo, né? Mas que a gente tenha o cuidado, que a gente tenha a visão de que a gente precisa produzir de uma forma sustentável, né? Então, a palavra de ordem aí é responsabilidade. Responsabilidade com o meio ambiente e responsabilidade com o outro, tá certo? E aí surge, na verdade, como iniciativa da ONU, o chamado Pacto Global. Aí eu vou ver, são 10 itens estabelecidos por esse Pacto Global, eu vou ver um por um, aí vou comentar, volto o slide depois para vocês. O Pacto Global é a iniciativa da ONU para mobilizar comunidades internacionais para incorporar em suas práticas ações nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Tá certo? Vamos ver aqui o item 1. O item 1 fala assim, respeitar e apoiar os direitos humanos, reconhecidos internacionalmente na sua área de influência. Bom, quando a gente vai pensar nessa questão dos direitos humanos, é interessante que a galera, fazendo críticas a essa questão de direitos humanos, conseguiram desgastar essa expressão, conseguiram desgastar essa palavra e trazer um significado que parece não muito agradável de direitos humanos. Mas os direitos humanos é o direito meu, seu, de Lorena e de todo mundo. Todo mundo merece ter os direitos humanos respeitados. E o que é o direito humano? O direito humano é aquele direito que traz pela questão do respeito à sua dignidade, né? Será que alguém não merece ter a sua dignidade respeitada? É muito complicado isso. Então, dentro dos ambientes de trabalho, buscar garantir a dignidade desse trabalhador é fundamental. Então, esse é o item 1, ok? Beleza. Aí vamos para o item 2 aqui no slide. 2. Assegurar a não participação da empresa em violações de direitos humanos. Então, não é só a empresa preservar o direito humano do seu funcionário, mas é a empresa também cuidar que essa empresa não participe de violações de direitos humanos em outros lugares, né? Porque, às vezes, assim, eu tenho uma super empresa, uma super firma que protege o seu trabalhador, se isso acontece, né, que protege o seu empregado, mas que explora aquele que não faz parte da sua empresa, que explora regiões que não estão dentro do seu país, né? Então, também que essa empresa respeite e não viole os direitos humanos em outras áreas, tá certo? O pessoal lá de Carinhã dizendo que trabalho, por exemplo, é um direito humano. É sim um direito humano, mas é o trabalho com dignidade, né? Se eu tenho um trabalho que me degrada, se eu tenho um trabalho que me bota para baixo, se eu tenho um trabalho que me humilha, ele aí já não é mais um direito humano. O trabalho ele só faz parte do direito humano quando ele exalta a minha capacidade de produção, quando ele exalta a minha humanidade mesmo, tá certo? Eu vou ver o item 3 aqui. 3. Apoiar a liberdade de associação e reconhecer direito à negociação coletiva. Pronto. Então, quando uma empresa ela entende que a sociedade ela evoluiu, ela cresceu a partir da organização, da coletividade, né? Isso é massa, isso é legal, né? Ultimamente a gente tem visto um ataque no mundo inteiro aos grupos sindicais. O sindicato ele não é uma coisa ruim, inclusive assim, alguns trabalhadores hoje repetem isso, não, o sindicato serve para nada, bando de vagabundo e tal, né? E o sindicato não é isso. O sindicato, na verdade, todos os direitos trabalhistas que a gente tem, todas as conquistas que a gente tem, né, a gente deve aos sindicatos, aos movimentos sindicais, aos movimentos coletivos. Então, as empresas, elas têm que reconhecer isso.
E tem que reconhecer também esse direito à negociação coletiva, né? Na lei trabalhista aprovada, na reforma trabalhista aprovada ano passado, essa reforma, ela tira um pouco dessa negociação coletiva quando ela diz o seguinte, olha, determinados grupos podem negociar diretamente com o patrão. Bom, como é que eu, empregado, eu vou ter a possibilidade de negociar com o meu patrão? Porque eu tenho forças desproporcionais, né? Mas o meu sindicato, que é um sindicato forte, que é um sindicato grande, que representa toda a categoria, sim, ele pode negociar com o sindicato dos patrões, né? Então, é por aí, beleza? O quarto ponto aqui. Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, né? Que infelizmente ainda perduram no Brasil. Hoje no Brasil, a gente fala de trabalho forçado ou compulsório, a gente cita a questão do trabalho análogo à escravidão, né? O trabalho análogo ao escravo, ou o trabalho que é semelhante ao trabalho escravo. Como é que isso acontece, César? Acontece de uma forma muito presente, né? Principalmente em regiões mais remotas, como a Amazônia, como Mato Grosso, ou como na roça lá, né, onde você mantém a pessoa praticamente em cativeiro, né, a pessoa sem poder sair, a pessoa trabalhando, né. Isso é muito comum na zona rural, onde eles chegam em um determinado estado, geralmente estados aqui do Nordeste, onde as pessoas estão desempregadas, oferecem um emprego em outro estado, levam essas pessoas para outros estados, chegando lá essas pessoas ficam em áreas remotas. Essas áreas remotas, eles não têm onde, como comprar alimentos, eles vão acabar comprando no próprio acampamento, pagando um preço muito mais alto pelos produtos que compram, né? E só podem sair dali quando terminam de pagar. Aí, às vezes, a viagem já está inclusa, a hospedagem já está inclusa. A hospedagem, diga-se, no pior lugar possível, né? E aí, essa pessoa fica ali trabalhando sem ganhar nada e ainda devendo para o patrão. E trabalha de forma compulsória. Uma outra forma de trabalho compulsório, que é muito comum, é a questão da própria prostituição, né? Você promete a meninas, a moças, uma carreira de sucesso, tá, um trabalho em outro lugar, e quando chega lá elas ficam confinadas em hotéis, em quartos, em alojamentos, sem poder sair, na verdade, trabalhando lá como prostitutas. Beleza? Vamos ver o item 5 aqui. Erradicar todas as formas de trabalho infantil na sua cadeia produtiva. Quando ele fala todas as formas de trabalho infantil, eles estão querendo dizer todas as formas. Eu sei que muita gente vai gritar daí e vai dizer, eu trabalhei a vida inteira como criança e não tive nada, né? A questão é o seguinte, muitas vezes não é o trabalho doméstico, não é a ajuda que você deu na roça lá do seu pai um dia ou outro, mas é o trabalho constante, é o trabalho seguido, é o trabalho contínuo. Porque esse trabalho contínuo na vida de uma criança atrapalha o desenvolvimento dela. Hoje a gente sabe que é mais do que necessário que essa criança estude, né, que essa criança tenha tempo, porque inclusive o próprio lazer, né, a própria brincadeira faz com que essa criança se desenvolva, né, e ela precisa dessas habilidades exatamente para viver nesse mundo moderno. O pessoal lá de Paulino dizendo, concordo, professor, porém acho que precisamos de um sindicato mais atuante, que fiscaliza e que não fique preso em sua residência só esperando impostos do trabalhador sem ir até o local de trabalho para que o trabalhador trabalhe. É o seguinte, Paulino, essa coisa de dizer, gente, tá vendo fogo pegando e aí vai dizer, gente, ninguém vai fazer nada, né? É um comportamento que a gente tem. A gente fica esperando que o outro faça, né? A gente quer um sindicato atuante, a gente tem que estar lá no sindicato, a gente tem que estar lá participando, a gente tem que botar a chapa e se candidatar, né? É isso que vira um sindicato atuante. Na maioria das vezes, os sindicatos hoje têm disputado com chapa única, porque ninguém quer fazer parte do sindicato, porque degradaram tanto a imagem do sindicato, que aí você acha que vai ser
ser visto como o cara do sindicato, o ladrão, o corrupto e etc e tal. E é exatamente isso que os corruptos esperam que você faça. Que você fique em casa gritando, pô gente, ninguém vai fazer nada, né? Esse sindicato também não faz nada. E aí o pessoal de Campo Cima dizendo, ajudar os pais ou responsáveis, tudo bem, mas trabalhar atrapalha o desenvolvimento. E quando eu falo ajudar os pais e responsáveis, eu falo, na verdade, assim, em ajudar esporadicamente. Porque se tiver uma rotina de trabalho, isso vai atrapalhar com certeza aquela criança. Tá certo? Então, beleza. Eu vou para o item 6. O item 6 fala estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego. Né? Então, a gente precisa ter empresas comprometidas com o processo de igualdade. Igualdade sexual, a gente falou tanto da questão lá da discriminação das mulheres, da discriminação por etnia, né? A gente falou isso aqui foi tema das nossas aulas, e aí a gente percebe que enquanto que essas empresas não tiverem se responsabilizando por promover essa igualdade, né? Promover práticas que estimulem o fim da discriminação, né? A gente não vai ter sossego, a gente não vai ter paz. Né? Outra coisa, o item 7. Assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais. Aí entra naquela parte dos problemas ambientais. As empresas elas precisam tomar para si a ideia de que precisam proteger o meio ambiente. Né? Não tem essa história, não adianta você dizer assim, eu preciso de fazer com que a Amazônia vire um grande polo econômico, porque a floresta ela não gera uma economia para a Amazônia. Ok, tudo bem, mas se você pega a Amazônia, que é um dos principais redutos da biodiversidade, redutos de preservação do meio ambiente, e você destrói para virar polo econômico, em breve nós não vamos ter absolutamente nada. Nós não vamos ter nem a Amazônia, nem vamos ter o desenvolvimento, porque o Brasil vai virar um grande deserto. Veja o que aconteceu em São Paulo ontem. Né? Ontem, em São Paulo, 3 horas da tarde, uma frente fria, juntamente com a fumaça que vinha do centro do Brasil, fez com que São Paulo ficasse às escuras, 3 horas da tarde, como se fosse noite mesmo. Né? Então a fumaça encobriu completamente a luz do dia. Né? E isso, na verdade, já é um sinal para a gente, já é uma possibilidade da gente entender que o meio ambiente está dizendo, epa, socorro, preciso que você me cuide. As geleiras nos polos, tanto norte como sul, estão derretendo assustadoramente. Várias geleiras já são consideradas extintas. Né? Professor, mas isso influencia em quê? Influencia no clima e influencia também no desaparecimento de cidades litorâneas. Aqui em Salvador não, mas se você vai na ilha de Taparica, né, a cidade lá aquela praia lá de Cachaprego, se vocês derem um Google aí, vocês vão entender. Cachaprego é uma praia lá da ilha de Taparica que está desaparecendo. Né? A maré está avançando sobre as casas. Várias casas, várias pousadas que eram à beira-mar já desapareceram, porque a praia já avançou. Né? Barracas de praia completamente submersas. E isso está se dando por quê? Não é só pela ação do movimento da maré, mas é pela contínuo subir da maré. Né? A maré está subindo continuamente. E isso é um sinal de alerta e a gente não está levando isso a sério. Né? Então a gente vai deixar para fazer isso quando? A gente vai deixar para tomar essa providência em que horas? Na hora que não tiver mais jeito, né, vai ser complicado. Eu vou para o item 9.
Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientais responsáveis, né? Então, a gente precisa desenvolver essas práticas responsáveis tecnológicas, né? Cada vez mais, a gente sabe já aí que existe a energia eólica, né? Está sendo, aqui no interior da Bahia, está sendo desenvolvida, energia solar. Muito bem, porque são produção de energia limpa, energia renovável, energia que não afeta o meio ambiente. Isso é importante, né? Isso é fundamental para a gente. Que essa energia renovável esteja aí, ok. E a tecnologia ajuda a gente nesse processo. O problema é que a gente ainda vive como se fosse pelo Vaz de Caminha, né? Aqui, aqui tudo vai se dar pela quantidade de água que tem, enfim, pela quantidade infinda de águas que tem, né? O texto lá de Pero Vaz de Caminha quando chegou no Brasil. O pessoal de Rosa dizendo ali, desmatamento do estado de Mato Grosso do Sul e da Amazônia culminou naquela escuridão. Exatamente, as queimadas lá, né? Mas a gente também tem responsabilidade, não dá para ficar só achando que é lá, não. A gente consome e consome muito mal. A gente compra e não se questiona sobre as nossas compras, nossas escolhas, né? A gente não tem muito cuidado. Na verdade, tudo que a gente compra, a gente está fazendo escolhas. E se a gente compra coisas que degradam o meio ambiente, a gente está dizendo à indústria, forneça mais disso, né? Se você tem uma preocupação no seu consumo, né, e tem um consumo responsável, a empresa, porque ela quer se adequar ao mercado, ela também vai ter uma produção responsável. Aí o pessoal de Guarumbi e Caetité tem um parque eólico, e eu sei que é um parque eólico bem grande, viu, Lorena? Itiquira não afeta tanto, né, professor? Porque, como o senhor mesmo falou, eu disse que não tem desenvolvimento, não há desenvolvimento 100% limpo, né? Pois é, não tem um desenvolvimento 100% limpo. Então a gente tem que buscar o máximo, na verdade, dessa manutenção. Eu tomo alguns cuidados, por exemplo, na minha casa existem dois tipos de lixo, né? Um que é o lixo reciclável e eu não tenho coleta seletiva na minha casa, mas eu levo para um ponto de coleta seletiva, entrego lá. Ainda as partes de casca, de fruta, de ovos, né? De verduras, eu bato no liquidificador com água e rego minhas plantas com aquilo ali. Não fica fedendo, não dá mosquito, não dá nada, né? Mas tem ainda papel higiênico, essas coisas que aí realmente vai no lixo comum. Mas lá da minha casa, a quantidade muito pequena de resíduo sai na lixeira, né? Pois é, o lixo orgânico, tem uma parte do lixo orgânico que você pode usar nas suas plantinhas. Inclusive é muito bom porque acaba, na verdade, adubando ali as plantas. Então essa parte das cascas, das frutas, das verduras, inclusive para vocês que moram em casa, eu moro num apartamento, eu tenho um canteirinho de menos de 1 metro quadrado para minhas plantas. Mas mesmo assim, eu utilizo isso lá, né? Procuro não desperdiçar comida, comprar frutas em excesso para não estragar, né? Então, essas são ações que a gente pode tomar, o reaproveitamento da água da chuva, isso quem mora em casa pode fazer isso tranquilamente com uma calhazinha, né? Alguns lugares já tem a cisterna que recolhe essa água. Alguns lugares, na verdade, fazem isso não por uma questão ecológica, mas por uma necessidade mesmo dessa água, né? E eu falei a décima questão aqui, que eu vou voltar aqui, é combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno, né? Combater a corrupção em todas as suas formas é importantíssimo, né? A corrupção, na verdade, ela é um câncer
né? Um câncer antigo no Brasil, um câncer que vem de lá da época de Cabral, né? A corrupção, ela vem muito tempo antiga. A gente vai ter que ter coragem de discutir isso e de levar a sério isso. E essa coragem de discutir a corrupção, ela tem que superar a nossa preferência política por esse ou por aquele partido, né? Porque algumas pessoas escolhem a corrupção que querem combater, né? A corrupção, ela tem que ser para todos. O combate à corrupção, ela tem que ter para todos. Aí o pessoal lá de Jaguarari Rosa diz que aqui tem cisterna comunitária em muitas casas, né? A cisterna comunitária, ela é bacana porque muitas vezes o governo ele instala a cisterna em áreas principalmente que faltam água, né? E essa água, ela pode vir também a água da chuva, mas ela pode ser também, a cisterna ela pode ser retroalimentada pelos caminhões-pipa, né? Então é a forma de garantir para aquela comunidade, para aquele grupo ali, que tem água perto de casa, que não precisa andar por quilômetros para conseguir água, né? E que não precisa acumular água em baldes em casa, entendeu? Tranquilo? Pois é, eu vou botar um vídeo que sobre essa questão da água no Nordeste para a gente ver também aqui sobre Israel. Vou botar aqui nesse slide e a gente vai jogar o vídeo. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover em média 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Desse ano, aqui em Israel, o governo decidiu diminuir o consumo de água por agricultura porque não tem água. Então, não só o preço, a quantidade. Não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota.
essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade que um mercado exigente cobra dos agricultores. É bem limpo e bem gostoso. O que é esse? É alface romana. Tá cheio de água, tu pode ver que tá doce. Nossa, maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. E isso porque a gente ganha o prêmio. Sim, sim, sim. Isso mesmo, este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz, justamente pela qualidade que entrega. São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa, para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá, em Mato Grosso, para se dedicar à pesquisa no Instituto Volcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável, que também é subdividida, quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada, que é um preço mais baixo. E isso tem um custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro. O volume que vem da dessalinização da água do mar e do esgoto tratado vai responder por quase 50% da água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis. Lá ainda temos água, aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia. Nós falamos 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento de tecnologia, do que no Brasil, 0,75%, 0,8%. Essa é a grande diferença? Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. Neste caminho de aprendizados e descobertas, Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos 2 países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura? Eu acho que o Brasil é um país grande, que tem muitas áreas agrícolas, tem muitas pessoas investindo em agricultura. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. A gente já vai percebendo que a mesma tecnologia que é capaz de criar toda essa destruição, toda essa desestabilização no meio ambiente, é também responsável e é também, na verdade, a nossa possibilidade de continuar existindo, né? Porque é o jeito. Mas a gente, na verdade, a gente não vai ter que esperar acabar a água do Brasil para começar, na verdade, um processo de cuidar da água, né? Diga aí o nome do aluno que está gostando da aula, ele falou ali. Wellington. Que bom, Wellington, que você está gostando da aula, que bom que você está com vontade de escrever, pesquisar esse assunto é maravilhoso de fato, e aí tem muita possibilidade aí mesmo. Aí, pessoal de Jaguarari, enquanto os países investem em tecnologia, nosso governo brasileiro fazendo o contrário.
Né? Na verdade, é assim, não é só o governo também, é o brasileiro como um todo. Né? O brasileiro, de fato, muitas vezes a atitude governamental, ela reflete o que boa parte do país pensa. Porque não adianta a gente defender o meio ambiente da boca para fora e em casa fazer tudo errado. Na verdade, eu dou um nó na cabeça lá dos supermercados, quando eu digo eu não quero embalagem nenhuma. Não quero nem que bote em caixa, não precisa botar em caixa, porque eu tenho caixa plástica no meu carro. Né? Então eu dou um nó na cabeça do pessoal, não, mas pelo menos as frutas o senhor vai botar aqui no saco plástico. E de uma forma geral, eu não aceito o saco plástico. Né? E tem que ser meio xiita nisso aí, né? Tem que ser meio xiita, meio radical nessa questão do meio ambiente. Né? Não dá para ficar flexibilizando em muitas coisas. Eu tenho um irmão que eu ainda faço pouco, eu tenho um irmão que ele é mais xiita do que eu, porque a casa dele tem energia solar, né? E ele alimenta, hoje ele recebe por energia produzida, ele não paga energia elétrica, ele recebe por energia produzida, ele tem reaproveitamento de água, ele tem compostagem do lixo orgânico, né? Então lá é quase lixo zero, né? É óbvio que não dá para ser lixo zero completamente, porque tem algumas coisas que no mercado vende que não são recicláveis, né? Eu também procuro rejeitar, por exemplo, aquelas bandejinhas de isopor, né? Eu procuro rejeitar saco plástico, bandejinhas de isopor e embalagens, aquelas embalagens laminadas, que aquilo ali também não recicla. Né? Cariane dizendo, lá cada gota de água valorizada no Brasil é desprezada. Mas é desprezada por quem, Cariane? É desprezada pela gente também, né? Na verdade, eu estou falando isso, viu, gente? O pessoal de Tiquira tá aqui me dando parabéns. Eu não estou falando isso para me vangloriar ou para chamar elogio para mim. Mas eu estou falando isso porque eu acho que a gente que de alguma forma faz isso, a gente tem que buscar também influenciar as pessoas. A gente tem que buscar também trazer para as pessoas esse tipo de consciência. Né? Porque o mercado está aí dizendo, compre, 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 leve, leve, né? E a gente faz a questão da sacola plástica. Antigamente, e aí isso era muito comum no interior, as pessoas iam para as feiras e levavam os seus mocós, levavam as suas sacolas de casa, e hoje em dia as pessoas não levam mais e ficam lá esperando as sacolinhas de plástico que são colocadas ali, muitas vezes sacolinhas de plástico frágeis, que nem chegam em casa com isso aqui, né? Porque muitos brasileiros acham que é inesgotável, o pessoal lá de Carinha botando. Pensam ainda como Perovaz de caminha, não é isso? Pois é. Mas tem muita coisa mudando, gente. Tem muita coisa acontecendo diferente e a gente precisa dar visibilidade a essas coisas. Uma das coisas que está acontecendo é essas lojas colaborativas. É difícil aí no interior ter essas lojas colaborativas, mas aqui na capital e em São Paulo é muito comum ter lojas colaborativas. O que é a loja colaborativa? A loja colaborativa é uma loja onde tem muitos artesãos. Os artesãos, na verdade, eles não teriam dinheiro para colocar uma loja em um shopping e concorrer com grandes empresas, né? Mas eles sozinhos, eles não têm essa condição, mas eles... você vai numa loja colaborativa, pode voltar a imagem aqui para eles entenderem o que é. E você compra, na verdade, cada quadrinho desse aqui, ó. Esse quadrinho, na verdade, você aluga. Então, cada artesão aluga um quadrinho desse aí. Então, ele não teria dinheiro para alugar uma loja desse tipo no shopping, mas ele aluga um quadrinho desse. As pessoas que alugam essa loja, alugam esses quadrinhos, têm lucro sobre os artesãos. Mas a produção artesanal ela é muito mais sustentável, ela é muito mais cuidadosa do que a produção industrial. Então, comprar na mão do artesão é interessante, é bom. Né? E aí você consegue
fazer com que esses artesãos cheguem no mesmo lugar, no mesmo patamar da grande empresa, das grandes redes de loja, tá certo? E aí é lá que as grandes redes vão vender, é lá que os artesãos também vão estar. Só que eles vão estar concentrados ali. Então, hoje uma loja de shopping, uma loja média no shopping, ela custa 80, 90 mil reais de aluguel por mês. Impossível para um artesão pequeno tirar esse dinheiro todo e pagar esse dinheiro todo por uma loja dessa, né? Porque essa loja, além do aluguel, ela tem o condomínio, ela tem taxas que pagam, ela paga sobre faturamento, né? Então ela sai por isso, 80, 90 mil reais por mês, né? Então o que é que acontece aqui? Se você tem vários artesãos aí, você vai ter um volume de vendas muito maior, você vai ter, não sai caro para ninguém. Então isso é legal. O capitalismo ele é malvado, mas de uma forma geral a galera gosta dele, né? É meu malvado favorito. Pois é, não, aí tem as associações de trabalho. O pessoal brasileiro só adota medidas ecologicamente quando o bicho pegar, como naquela época da seca, agravou em vários estados brasileiros, inclusive em São Paulo, tiveram que fazer o uso da água com mais consciência. A gente vivenciou isso, por exemplo, quando no governo Fernando Henrique, quando teve aquele apagão, né? A falta de energia, e aí tiveram que racionar a energia elétrica. Aí a gente começou a pensar, olha, tem que colocar lâmpadas de LED, na época não era de LED, tem que colocar coisas desse tipo, tem que economizar, tirar os aparelhos da tomada e tal. Então a gente começou a tomar consciência a partir exatamente dessas coisas. Só que essas coisas são irreversíveis, né? A gente não consegue voltar. Então, em São Paulo recentemente teve esse racionamento de água, né? E muitos tiveram que fazer água de reuso, né? Água de chuva, né? Usar a água da máquina de lavar roupa para lavar calçada, lavar banheiro, essas coisas. Então tudo isso é possível, né? Mas a gente não precisa acontecer um desastre para começar isso. A gente pode tomar medidas simples na casa da gente que possibilitam isso. A primeira coisa é carregar a sacola para a feira, né? Eu acho que é a medida mais simples. Ah, professor, mas eu utilizo o saco plástico para lixo. Ok. Então vamos também procurar reduzir esse lixo da casa da gente? Vamos tentar fazer com que esse lixo seja menor, né? Uma outra questão que ajuda muito também é o cooperativismo. E aí esse vocês conhecem mais, né? Porque o pessoal está botando aqui lavar carro de balde. E aí eu estou lembrando de meu irmão. Meu irmão não lava carro. Agora ele lava carro porque ele tem água de reuso. Porque tem gente que lava seco. Ele não lava. Ele simplesmente não lava, nem no posto, nem em lugar nenhum. Lá na Europa também o pessoal não lava carro. É muito comum na Europa que eles não lavem carro. Eles acham um horror. Você usar água limpa, filtrada, clorada para lavar carro, é um absurdo para eles. O cooperativismo que vocês conhecem aí, né? Ele realmente também ajuda nisso, porque a cooperativa ela cresce, o associado ele ganha, porque ele passa a viver sem os intermediários, então ele passa a ganhar mais, aí ele pode produzir com mais qualidade, e é óbvio que esse associado ganhando, ele vai gastar também mais, e aí a economia cresce, os negócios são gerados, né? Surgem mais empregos, existem mais produtos e serviços usados, e também isso vai melhorar a qualidade de vida, né? As empresas, elas buscam hoje essa responsabilidade ambiental, essa responsabilidade ambiental que inclui também a responsabilidade social. Muitas empresas estão preocupadas. Então, quando a gente falou aqui da questão da precarização dos empregos, né, a gente fala de uma forma geral, mas existem empresas preocupadas em não precarizar a sua relação de emprego com seus empregados.
Existem empresas preocupadas em dar uma qualidade de vida para os seus empregados, porque elas entendem que esse empregado que tem uma qualidade de vida, né, ele trabalha muito mais disposto, ele trabalha com muito mais afinco e ele trabalha muito mais feliz na produção ali que tem. Cooperativismo é a mesma coisa que associação, não necessariamente. Para ser cooperativa tem uma série de regras. As associações, elas não têm regras tão fixas, tão rígidas, né? E a gente tem uma outra questão, que é a questão da produção de orgânico, né? A produção com responsabilidade. E hoje no Brasil já tem uma série de selos, né, de certificação de responsabilidade ambiental. E muita gente hoje busca consumir produtos que tenham esses selos, né? Inclusive, assim, com toda essa discussão que tem aí sobre meio ambiente aqui no Brasil atualmente, isso vem mexendo com muitos agricultores, muitos pecuaristas, né? Exatamente porque muitos países da Europa, eles têm essa preocupação de consumir carne, de consumir comida certificada, né? E aí, assim, quando eles percebem que existe uma degradação ambiental naquilo que eles vão comer, né, eles não querem, né? A grande discussão, por exemplo, que surge hoje no Brasil sobre o trabalho análogo a escravo, é exatamente essa, porque se países da Europa, que são grandes consumidores, entenderem que existe trabalho análogo a escravo em qualquer etapa de produção, eles simplesmente param de comprar, né? É muito claro para eles. Então, assim, o Brasil demorou muito tempo para construir uma imagem de produção sustentável em muitas coisas. E muitas empresas, indústrias e propriedades investem, na verdade, no campo, investem, na verdade, na sustentabilidade, né, para que, não porque eles são bonzinhos, não porque eles são mais conscientes, eles investem nessa sustentabilidade porque eles querem manter um padrão de produção sustentável, porque esse padrão de produção sustentável, ele vende e ele vende mais caro na Europa, percebe? Então, é como aqui hoje. Hoje tem muita gente produzindo orgânico, né, com selo de orgânico, não porque tem uma consciência, não é necessariamente uma consciência ambiental, ecológica. É porque o orgânico, na verdade, ele gera um lucro muito maior, né? O orgânico, ele não é que gere um lucro muito maior, é que ele pode, na verdade, conseguir um valor mais, agregar valor ao produto, né? Ele tem um nicho de mercado, ele tem um consumidor que vai ser fiel, porque a pessoa que decidiu comprar orgânico, ela acaba fazendo essa decisão para sempre e priorizando esse orgânico, né? Então ele é um consumidor assíduo e ele é um consumidor que topa pagar mais caro por um produto. É óbvio que quanto mais gente consumir orgânicos, mais o orgânico vai cair preço. Na verdade, vocês da zona rural, de uma forma geral, não tem muito esse problema, porque boa parte dos produtos que são feitos aí de acordo com a produção familiar e tal, eles, de uma forma geral, eles têm essa pegada do orgânico ou usam muito pouco agrotóxico, né? Só que também a certificação do orgânico é uma certificação cara, né? Porque você tem uma série de pré-requisitos que você tem que atender ali e você precisa também ser fiscalizado constantemente. E um outro ponto é a própria economia solidária, né? Que é essa economia que junta pequenos produtores em associações, né? E a partir daí, essas associações, elas, na verdade, elas vão produzir como alternativa ao capitalismo,
com trabalho, com consumo consciente, com projetos de economia consciente também, né, um trabalho de desenvolvimento. Então, tudo isso, na verdade, gera essas mudanças. Vai, Lorena. O que César está falando sobre a economia solidária, né? Aqui na Bahia a gente tem a CESOL, que é o Centro Público de Economia Solidária da Bahia, né? Que tem alguns shoppings aqui em Salvador, né? Como as lojas que o professor estava falando, né? As lojas colaborativas, né? No caso você tem essas espécies de lojas públicas, né? A gente pode dizer assim, que são aquelas que são administradas pelo CESOL, que faz parte da SEDU, que é a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E aí tem não só aqui na capital, mas também em vários interiores na Bahia. A vereador Suzinho está ali me dizendo que nem sempre que os agrotóxicos estão, infelizmente, em todo lugar. Isso eu sei, né? Mas, mesmo assim, mesmo eles estando aí e chegando com um preço até bem acessível para boa parte, eles ainda são usados em menor escala na agricultura familiar. É óbvio que a gente sabe que tem muita gente que utiliza isso. Mas aí é que está a história. Quando a gente compra do pequeno produtor, a gente sabe que tem menos chance de ter ali, porque é o cara que planta o aipim no quintal dele, né, que tem uma pequena plantação de aipim, ele não vai investir. Ele não vai investir, por exemplo, na questão do agrotóxico, né? O cara que tem lá uma produção de milho limitada ali no quintal dele, ele não vai produzir baseado no agrotóxico. Ele vai nas técnicas antigas. Então, a gente comprar na mão desses caras que a gente conhece, que a gente sabe, porque vocês ainda têm essa possibilidade de saber quem é que produz de uma forma e de outra, né? É muito mais fácil para vocês conhecer a origem dos seus produtos do que a gente aqui, tá certo? Olha o pessoal de Itaquira botando, na minha família plantamos e não usamos nada de agrotóxico, só cocô de vaca, né? Aí que é uma beleza, é muito legal. Galera, vou botar aqui as nossas referências. Então, o mundo do trabalho e a desigualdade social, lá no nosso livro Sociologia em Movimento, está aí na página 373 a 380. E aí as nossas outras referências, que são as referências padrões que a gente usa sempre, né? Lorena, eu vou chamar o De Olho na Síntese para você fazer a síntese, vai lá. Bom, primeira coisa, pensar, né, que a aula, durante a aula, nós começamos a falar sobre modernidade, né? E aí o professor falou, né, de um conceito de modernização, né? Que quando a gente está falando de modernização na sociologia, é um conceito amplo que vai abranger, né, questionamentos sociais, políticos, econômicos, como é que essa modernização vai ter impactos nas relações sociais, como é que ela vai impactar, né, as relações na sociedade, a economia na sociedade, né, a política na sociedade, tá? E aí lembrar que desde sempre, né, o ser humano tem essa busca pela modernização. Então, quando nós falamos, né, da criação de ferramentas, da utilização de ferramentas e de maquinários, desde que se pensa no homem pré-histórico até, né, o homem moderno, eu tenho sempre a incrementação e a introdução de novas tecnologias, introdução de uma pretensa modernização, tá ok? Com relação à sustentabilidade no mundo do trabalho, o professor César começou falando sobre essa tomada de consciência, né, de que nós temos um mundo com recursos que não são infinitos. Logo, se eu tenho recursos finitos, recursos que não vão durar para sempre, né, eu começo a me preocupar e a tomar consciência de que eu tenho que preservar ou tentar diminuir ao máximo os danos, né, o impacto ambiental causados pela produção. E essa é uma preocupação não só de consumidores, mas também de várias empresas, que ou vão perceber, né, o fato de que se continuar da mesma forma, o impacto gerado vai se tornar insustentável, mas também muitas empresas reconhecem, né, a ideia da sustentabilidade como um nicho de mercado, como uma possibilidade de agregar valor aí à sua mercadoria e poder, com isso, garantir e obter mais lucros. E aí, o professor falou também, já no finalzinho, né, não só da sustentabilidade, das lojas colaborativas, né, dos selos verdes, né, que são as certificações, né, de produtores que
de empresas que produzem com um custo mínimo ambiental, como impacto ambiental mínimo, ou que reutilizam recursos, né, ambientais já utilizados. Então, elas podem não só receber esses títulos, mas também se auto-intitularem como sendo, né, praticantes de uma economia verde. Falamos também da economia solidária, e aí foi citado, né, as lojas colaborativas, mas também no caso da Bahia Acessol, né, e eu tenho uma série de cooperativas, de associações que vão tentar reduzir aí, né, esse impacto ambiental, mas também promover uma economia solidária, uma economia que possibilite ao pequeno produtor acesso a esse mercado, visibilidade dentro desse mercado. Por último, né, as características sustentáveis no mundo do trabalho, e aí o professor falou com vocês detalhadamente, né, sobre o pacto, né, da ONU, que vai propor algumas práticas que vão tornar essas empresas sustentáveis, que vão fazer com que essas empresas, no trabalho e na sua prática cotidiana, tenham um menor impacto social, ambiental, né, e que não deixem, por causa disso, de produzir renda, né, de gerar desenvolvimento, porque, afinal de contas, uma vez que se atinja um determinado patamar de modernidade, de maquinário, de tecnologia, não tem como se voltar atrás. Então, acho que, resumidamente, a aula de hoje foi isso, né, César? É isso aí, Lorena. Beleza, gente. Então, a gente já está vendo aí o pessoal também falando várias coisas aqui em relação à sustentabilidade. Galera, na segunda-feira começam as revisões. As APAs e as APAs e revisões. As revisões antes das APAs e depois, logo depois tem exatamente as APAs. E aí a gente encontra vocês numa próxima aula de Sociologia. Até lá. Tchau, tchau.